Oi, turminha, tudo bem? Então, hoje na nossa aula de história, nós vamos falar sobre as cidades serem obras de arte. Por que as cidades são consideradas obras de arte, turma? Vou explicar para vocês. Porque nós temos uma coisa chamada arquitetura, que é a construção de prédios, monumentos, e geralmente alguns arquitetos ficam famosos, então algumas dessas obras que eles construíram na cidade se tornam obras de arte, se tornam monumentos famosos por conta de quem os projetou, de quem os construiu. Além disso, tem muitas formas de fazer arte diferentes. E na cidade a gente consegue ter um contato com muitas dessas obras de arte. Então vamos acompanhar o texto. Ele já começa falando que tem várias maneiras de pensar e de fazer obras de arte. Há pouco mais de 100 anos, por exemplo, um grupo de artistas afirmava que a verdadeira obra de arte não estava em nenhum museu. Para eles, a arte era a própria cidade. Seus prédios, seus automóveis, os ruídos, movimento e objetos industriais. Eles se tornaram conhecidos como futuristas. Veja uma de suas obras de arte. Então, aqui embaixo, essa obra de arte é de um pintor futurista. Então, o que acontece com essas pessoas que faziam parte desse movimento futurista? Quando a gente fala em arte, a gente não fala só em pinturas, a gente fala num conjunto de coisas. Então, a arte, ela é música, dança, ela é pintura, ela é estátuas, construções, monumentos, tudo onde o ser humano se expressa, mostra para os outros aquilo que ele está sentindo, como ele está vendo as coisas, é considerado arte. Então, lá embaixo, os futuristas influenciaram artistas por todo o mundo, inclusive no Brasil. Foi o caso da Tarsila do Amaral, uma das principais artistas futuristas do Brasil. Não só futurista, a Tarsila, ela é uma das principais artistas do Brasil, assim, de todos os tempos. Ela foi de uma grandiosidade imensa. Ela deixou uma quantidade de arte que hoje é reconhecida no mundo inteiro, o nome dela, tá? E ela tinha o costume de pintar, de desenhar de uma forma bem diferente, que era o jeito dela, entendeu? É a forma como ela ficou conhecida, é por esse toque dela, tá bom? Que a gente vai ver. Então, olha, esse quadro aqui, eu esqueci de falar para vocês, ele é de um artista, chama Os Aumentos da Cidade, tá? E ele é do Umberto Bassioni, foi pintado em 1910. Quando a gente fala no estilo futurista, né, vocês acham que é um estilo que começou anteontem, mas não é não. Olha só, esse quadro é de 1910 e as cidades naquela época eram super diferentes, tá? Continuando, nós temos aqui agora, olha só, uma obra de arte da Tarsila. A Tarsila, ela tinha algumas características super importantes. Ela gostava muito de usar formas geométricas, vocês podem olhar e ver que as obras dela são basicamente formadas por formas geométricas. Círculos, retângulos, quadrados, e ela adorava mostrar o visual das cidades do Brasil, diferentes. E ela gostava de mostrar como as cidades no Brasil, elas têm essa mistura do concreto, né, da construção, com a mata, com as plantas. Isso é uma característica que o Brasil tem e é muito legal. Então, olha lá, na pintura de Tarsila existem vários elementos de natureza,
Acabei de falar, ela gosta de mostrar esses elementos da natureza, jardins, plantas, né? Ela adora mostrar. E aí, vocês vão ter aqui embaixo uma atividade. Mas antes, olha só, se tirarmos os elementos da natureza, sobra o quê nessa obra da Tarsila? Só elementos da cidade, não é verdade? Para a artista, esse era o retrato da cidade brasileira naquele tempo. Essa obra é de 1924. E nesse tempo a cidade estava crescendo muito rápido e se tornando um local marcado pela tecnologia, pelas indústrias, por edifícios altos. Esse é como ela via a cidade de São Paulo. Vocês podem observar que ainda havia muita coisa de natureza na cidade de São Paulo. Hoje, muito raro, muito pouco que a gente vê, né, de imagens da natureza no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. É uma cidade muito grande nessa época, 1924. Ela já estava se desenvolvendo, construindo muitas cidades, muitos prédios altos, e a Tarsila colocou isso na sua obra. Aí vocês vão responder essas perguntas. Se não couber no livro, responda no caderno, tá joia? Depois nós passamos para o capítulo 2, que fala sobre viver na cidade. E ele conta uma história cujos personagens gostam de fazer arte pela cidade. É uma história muito legal, vocês vão ler. Eu não vou falar sobre ela para perder, assim, senão eu vou estragar, né, o fato de vocês lerem, e é super, super, super importante vocês estarem sempre, sempre, sempre lendo. Vocês sabem disso. Resumindo, a história fala sobre personagens que fazem arte, mas eles fazem de forma diferente. E é isso que vocês vão ver quando vocês começarem a leitura desse texto. Então, olha lá, leia essa história cujos personagens gostam de fazer arte pela cidade. E conta a história desses personagens, tá joia? A historinha vai, né, até o final antes dessa imagem. Por fim, traz uma forma de arte das cidades. Que forma de arte que é essa, hein? Quando nós falamos nesses desenhos feitos em muros e tudo mais, não falamos pichação. Pichação é crime. É escrever palavrão, coisas feias, degradantes nos muros das pessoas, nos lugares públicos. Isso é crime, isso é pichação. Isso que a gente está vendo aqui, que é uma forma de arte, nós chamamos de grafite. E as pessoas que fazem são chamadas de grafiteiros. E é uma forma de arte muito bonita e muito própria das cidades. É uma forma de arte que só acontece nas cidades. E ela é muito bonita porque traz uma cor, traz uma diferença para cidades que são tão cinzas por causa dos prédios, né, das construções. Então, a gente tem que saber diferenciar o que é pichação do que é obra de arte, que é grafite, e que é uma arte que só acontece nas cidades, né? Aqui embaixo, vocês vão ter algumas perguntas referentes a esse texto que vocês acabaram de ler. A próxima aula, nós vamos começar um assunto diferente em história, tá? Mas para a semana que vem, é super importante a participação de vocês também na teleaula dessa sexta-feira, que é sobre turismo, e é super importante porque a gente vai fazer uma avaliação semana que vem de turismo. Além disso, na semana que vem, na aula online de história, nós iremos falar sobre um assunto muito importante, que é a independência do Brasil. O feriado que acontece nessa segunda-feira, dia 7 de setembro. Tá joia? Então, não deixem de estar presentes nas nossas aulas online, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus. Qualquer coisa é só chamar a professora.